A descoberta do fogo gerou uma revolução nos costumes do homem. O domínio do fogo abriu o caminho para novas invenções. O conceito de inventor, na minha opinião, é alguém que pega os estudos anteriores, dá um avanço neles e depois outro prossegue. A energia movida pelo fogo serviu até para iludir as pessoas. Ninguém inventa alguma coisa do nada. Alguém tem que ter estudado isso antes de mim. Vou dar um exemplo. A máquina a vapor apareceu no finalzinho do século XVIII na Inglaterra, desenvolvida por um cara chamado Newcomen. Aí você olha os livros em inglês assim, o inventor da máquina a vapor foi Newcomen. Muito bem. Se eu voltar a 3 séculos antes de Cristo nascer, na cidade de Alexandria, no Egito, tinha um mágico. Esse mágico tinha uma esfera de metal que girava sozinha sem que ele colocasse a mão. E as pessoas pagavam porque ele era mágico. O truque era o seguinte, era uma esfera de cobre, oca, na qual ele colocava água até a metade. E ela tinha 2 canudinhos para sair o vapor. Aquilo era colocado dentro de um braseiro, em cima de um braseiro. Quando a água fervia, o vapor saía, a roda, aquela esfera girava. Sabe o que é isso? É o princípio da expansão dos gases. Esse princípio foi usado por quem? Pelo Newcomen, 20 séculos depois, para dizer, eu sou inventor da máquina a vapor. Então, se não houvesse alguém estudando antes o princípio da expansão dos gases, o Newcomen não teria inventado a máquina a vapor. Ninguém inventa alguma coisa do nada. Principalmente na ciência. A ciência é uma construção. A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial. Com o advento do motor elétrico substituindo o motor a vapor, a eletricidade se espalhando pelas cidades, o advento do motor a combustão interna, que dá uma avançada muito grande no industrialismo de uma maneira geral, e a Revolução Industrial sai da Inglaterra no século XIX, vai para a França, para a Holanda, para a Bélgica, para a Alemanha, para a Rússia, para os Estados Unidos. A indústria de bens de produção se desenvolve e cresce a concorrência entre as nações pela hegemonia e pioneirismo das descobertas. No momento que você disputa a hegemonia mundial, você agrega isso ao movimento nacionalista. Então você tem um pan-eslavismo, você tem um pan-germanismo nessa época, você tem um pan-latinismo liderado pela França, você tem um pan-anglicanismo liderado pela Inglaterra e Estados Unidos. Então, obviamente, sim, nós somos os melhores. Nós somos os melhores, nós somos os primeiros, nós somos os civilizadores do mundo e nós somos aqueles que inventamos as melhores coisas do mundo. E os ingleses dizem, olha, nós somos tão grandes que o sol nunca se põe no Império Britânico. E era verdade. Quando fazia noite na Inglaterra, era dia na Índia. O grande desafio para o império onde o sol nunca se põe é a comunicação. Mas também aí viria uma revolução que começou com o envio de sinais pelo código Morse. A evolução foi assim, em 1837, Samuel Morse inventou o telégrafo com fio, que foi uma revolução, né? Pela primeira vez podia mandar mensagens à distância para outra cidade, enfim, mas através de um fio. Tendo na ponta 2 aparelhos, quer dizer, um transmissor e um receptor do outro lado, que os dois eram ao mesmo tempo transmissores e receptores. E transmitia sinais telegráficos. O código Morse é formado de sinais de pontos e traços. É um sistema binário, portanto, né? Aí a outra revolução veio em 1876, quando o Graham-Bell patenteou o telefone. Aí já tínhamos a voz, né? Com limitações de distância, mas já tinha transmissão da voz. Depois a comunicação sem fio só veio no finalzinho do século XIX.
A partir do final do século passado, surgiram as ideias de que era possível transmitir, e isso foi feito com pioneiros, grandes teóricos, como foram Maxwell e Hertz, quer dizer, que na realidade fizeram transmissões, eles identificaram as ondas eletromagnéticas, que são ondas de rádio que são transmissíveis pela atmosfera e não através de fios. O Maxwell, ele comprovou a relação entre campo elétrico e campo magnético, juntando isso com a luz. Então ele falou, olha, ele provou, conseguiu comprovar, ele conseguiu obter que as ondas eletromagnéticas caminhavam sempre com a velocidade da luz. Então ele comprovou que a luz era uma onda eletromagnética. Então o Maxwell conseguiu comprovar isso teoricamente, e quem fez a comprovação experimental foi Hertz. As descobertas que vieram a seguir, como o telefone sem fio, raio laser, televisão e o rádio, tiveram a marca registrada de um brasileiro. Existem alguns trabalhos, né, sobre a vida e obra dele, descritos pelos seus primeiros biógrafos, sobretudo o Hernani Fornari e o Hamilton de Almeida. E é interessante porque ele é uma pessoa, é um polímata, né? Ele tem interesse pela medicina, biologia, parapsicologia, postular o efeito Kirlian, né, que foi depois, mais de 20 anos, proposto por um casal de técnicos em eletrônica russos, casal Kirlian. Então ele é interessante, tinha esses vários outros interesses, desenvolveu uma série de outros aparelhos e etc. Desde pequeno, por exemplo, ele já manifestava assim um interesse pelas ciências. Por exemplo, quando pequeno, ele construiu um telefone sem fio, sem nunca ter visto nem telefone. Então, as brincadeiras dele já eram com coisas que já eram possíveis de descobertas futuras. A primeira vez que eu ouvi falar do Padre Landa foi numa aula na Faculdade de Jornalismo da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Uma aula do curso de rádio, que o professor era um chileno, Júlio Zapata, e ele que surpreendeu todo mundo dizendo que, né, vocês aprenderam que o Marconi foi o inventor do rádio, mas não foi um brasileiro, foi um padre. Então aquela história, assim, além de ter me surpreendido, me impactou muito, né, pela injustiça cometida com esse sacerdote. E foi aí que eu comecei a pesquisar, incentivado também por esse professor, porque ele, em todo momento da aula, ele dizia que essa história não está completa, mais coisas vão surgir com o decorrer do tempo. Existia um livro, apenas um livro a respeito, que era do Hernani Fornari. E foi aí que eu comecei a pesquisar, em 76, e não parei até hoje. No início do século XX, o padre Roberto Landel de Moura colocou o Brasil entre as grandes potências da ciência. Mas a genialidade não foi suficiente para ele deixar de ser um ilustre desconhecido. O padre Landel de Moura é um dos exemplos mais contundentes desse complexo do colonizado. É tanto que ele tentou, quando fez a invenção do rádio, em cima da radiodifusão, ele tentou inicialmente fazer valer esse seu invento aqui no país, mas não teve sucesso. Daí então ele teve que ir para os Estados Unidos, onde ele registrou as patentes. Ele tinha mais aqui, ter ido para os Estados Unidos e não ter voltado mais. Ter ficado lá, pelo menos lá ele teria sido valorizado, teria sido respeitado e talvez reconhecido há muito tempo. Mas ele tinha amor à sua pátria, ele queria que o Brasil recebesse isso, o seu país. E o que o seu país deu a ele? O anonimato? Nós estamos aqui tentando fazer o que agora? Fazer com que ele ressurja das cinzas como uma fênix? Mas uma coisa é certa, nós estamos fazendo aquilo que não foi feito no passado. Bom, eu acho que o Landel de Moura tem que ser colocado no panteão dos inventores
da segunda metade do século XIX, ou seja, da segunda fase da Revolução Industrial. Tem um panteão ali, e ele tem um lugar ali dentro desse panteão. Não é? Só que ele não é inglês, ele não é irlandês, ele não é francês, ele não é sueco, não é alemão, é brasileiro. Enquanto nós, brasileiros, não dermos o devido crédito a Landel de Moura, o devido valor e o reconhecimento que ele foi um cientista que, por primeiro, transmitiu a voz humana sem os de fios, não serão os estrangeiros, não serão norte-americanos, ingleses ou italianos que o farão. O que se vê é que cada país promove o seu. O padre Roberto Landel de Moura deveria estar 100 anos-luz à frente da sua época, porque ele foi um gênio. Ele descobriu várias outras coisas. O rádio foi um dos inventos do padre, mas não foi o único. O pai que criou o rádio, que foi o precursor da fibra ótica, da televisão, é, sem dúvida, o padre Landel, como ele gostava de ser chamado. Penso que o Congresso Nacional, seguindo uma iniciativa do senador Sérgio Zambiase, que me antecedeu aqui nesta casa como radialista, de considerar como um herói da pátria. Hoje, essa imagem que o trabalho que o Senado está fazendo, que o serviço de comunicação do Senado está produzindo, é também uma forma de reconhecer e resgatar a história. Este trabalho todo que vocês fazem, seguramente ajuda a consolidar, né, uma imagem que infelizmente ficou esquecida por muito tempo, mas a partir deste movimento, né, seguramente ele é um acelerador para que finalmente o Brasil veja em Landel de Moura este herói, né, e ao mesmo tempo, né, se possa estimular que mais brasileiros continuem produzindo, continuem inventando, continuem consolidando a imagem do Brasil.